Olá, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou começar o relato de parto com alguém aqui, ó, grudado em mim. Então, gente, vamos lá, vamos tentar começar aqui agora, né? Tudo começou, foi no dia 26/7, na madrugada. Era num domingo na madrugada, né? Eu já vinha sentindo durante a semana contrações de treino, estavam assim, bem doloridas já. Mas foi no dia 26, na madrugada do dia 26, que eu comecei a sentir umas dores bem assim, mais fortes, né? Era contração de treino, mas estavam um pouquinho mais intensas. E eu acordei o meu esposo pela madrugada e falei com ele, olha, as dores estão apertando. E acho que ele não me entendeu direito, ele só resmungou alguma coisa e virou pro lado. Eu falei, ai, deve que tá começando, mas tá ainda de leve, vou tentar descansar. Mas não consegui descansar, gente. Foi assim, a madrugada muito dolorida, né? Tava suportável, ainda tava suportando, não achei necessário ir pro hospital porque tava suportável, mas desconfortável, né? Então eu não consegui dormir. E eu fui pra casa de mamãe. Fui passar o dia lá com a mamãe e meu esposo foi almoçar na casa dos pais dele e eu fiquei na casa de mamãe, né, pra qualquer coisa que acontecesse, né, eu estava ali perto da mamãe e a Vitória ia ficar lá na casa da minha mãe. Pessoal, eu não tô querendo deixar minha mãe gravar. Não tô querendo deixar minha mãe gravar, gente. Olha isso. É que eu tô muito baba, Tô muito baba, aquela mamãe comigo. Aquela mamãe comigo. E fala oi, pessoal. Dá um tchauzinho pro pessoal. Tchauzinho, gente. Fui, aproveitei para me tomar meu banho, fazer meu cabelo, fiz tudo lá, né, como ela estava me ajudando com a Vitória. E quando foi à tarde que eu voltei para casa, era umas 6 horas da tarde, aí foi apertando as dores, eu cheguei, já tava com banho tomado, cabelo feito já, né, só esperando um momento mesmo de ir pro hospital. Aí à noite, quando foi umas 7h40 mais ou menos, eu fui agilizando as coisas e falei com meu esposo que era pra gente ir pro hospital, que eu não tava aguentando mais. Eu não estava aguentando. Muita dor eu tava sentindo. E aí eu deixei a minha filha com a minha irmã, né, que estava na igreja, e pra poder ficar lá na casa de mamãe. E nós fomos pro hospital, era mais ou menos 8h20 da noite, nós saímos pra poder ir pro hospital. E muita contração, muita contração, muita dor. As minhas costas pareciam que ia pegar fogo, ia quebrar. É uma sensação muito ruim, é uma coisa muito assim, muito ruim mesmo. E eu já sabia que estava acontecendo, que ele iria nascer, porque foi da mesma forma com a minha filha Vitória. Dá pra poder me ver. Então, gente, voltando ao assunto lá. Eu cheguei no hospital, já era por volta de 8h40, mais ou menos esse horário, 8h40. O primeiro médico que me atendeu foi um doutor junto com uma médica, né, e uma doutora. Ele me consultou, né, foi fazer o exame do toque. No caso, foi a doutora que foi fazer o exame do toque. E na hora da consulta, né, que quando a gente chega lá para poder fazer a triagem certinho para ver como que tá, se tá dilatando, né, não me deu contração. Eu estava com muita dor, mas não me deu contração justamente na hora da consulta. E foi assim, uma consulta muito rápida. Aí a doutora falou bem assim comigo, olha, Samela, você não está em trabalho de parto, que você não está dilatando, né, você está sem dilatação e também não teve nenhuma contração até agora. Então, provavelmente é contração de treino e você vai pra casa, toma um banho quente, tenta relaxar, porque essa semana ainda nasce, né? Já tá pertinho. Então, beleza. Gente, eu saí do hospital, pisei na porta, fora, a dor aumentou. E quando eu pisei da porta ali do hospital pra fora, a dor foi só aumentando. E meu esposo falou assim,
vamos voltar e vamos pedir nova avaliação. Mas eu fiquei com medo de voltar e não acontecer nenhuma contração novamente na hora da consulta. E de repente, assim, as dores só foram mesmo assim, aumentando. Aí entrei no carro e eu não conseguia deixar o meu esposo nem ligar o carro de tanta dor, gente, de tanta dor. Depois do exame do toque feito, aumentou horrores. E aquela pressão, eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero tentar descansar, eu tô cansada, não dormi desde a madrugada. Isso no dia 26 à noite. Mesmo assim, ele deu uma volta comigo, né? Acho que não falei com vocês. Foi pelo SUS, tá, gente? Nós não pagamos pra fazer nada. E eu sabia que teria que fazer uma cesárea. Eu nem expliquei isso pra vocês ainda. Porque foi minha terceira gestação. A minha primeira gestação, meu primeiro parto, né? Da minha primeira filha, teve que ser uma cesárea. Eu queria muito um parto natural, mas não pude porque minha filha, ela tinha cardiopatia, né, fetal, então ela precisava, eu precisava de um parto cesariano para ela não vir a óbito na hora do parto. Ela não podia fazer esforço, como ela já tinha um probleminha no coração, né, ela não poderia fazer esforço. Então eu tive o parto cesariano na primeira, aí minha filha nasceu, enfim, com 2 meses de vida veio a óbito. E depois de 6 meses que eu tinha perdido a minha primeira filha, eu engravidei. Então foi uma gestação muito perto da outra e eu tive que fazer a segunda cesárea. Fiz a segunda cesárea e como era já a terceira gestação, eu tinha que fazer a terceira cesárea também. Eu queria muito um parto natural, mas eu não tive como pagar uma equipe boa para poder me acompanhar, para poder me auxiliar. Estive pesquisando que eu tinha como sim ter um parto natural, mesmo sendo a terceira gestação com 2 cesáreas, tinha como, mas como eu fiz acompanhamento pelo plano, com o meu plano de saúde, o meu médico do meu plano, ele não aconselhava de jeito nenhum eu ter um parto natural, tendo 2 cesáreas, por conta da ruptura uterina, que poderia acontecer. Mas eu acabei estudando depois outros artigos que a chance, de ter uma ruptura era de 1,8, 1,9, por cento de ocorrer essa ruptura. Mas eu também não, vai que eu também me enquadrava esse 1,9% aí das mulheres que têm a ruptura. Então eu também acabei ficando meio com medo. Por isso que eu tinha que fazer outra cesárea e foi pelo SUS. Nós não nos preparamos para ter um parto particular. E enfim, nós rodamos a cidade inteira e assim durante quase 1 hora. E a dor só foi aumentando e eu fui de novo pro hospital. Na hora que eu cheguei lá, era outro médico. Esse doutor olhou pra mim e ele falou assim, Samila, você precisa fazer uma cesariana urgente. No seu último ultrassom, a gente que fala sobre o grau da sua placenta. E a gente não pode esperar mais tempo para você entrar em trabalho de parto, assim, dilatar para você ter o seu bebê. Você não precisa dilatar, porque na realidade já é sua terceira gravidez e você precisa muito de um parto cesariano. E a gente nem sabe como que está agora o seu útero, sabe? Porque você está sentindo dor desde cedo e você não está dilatando e o grau da sua placenta já tá velho, alguma coisa desse tipo, gente, que eu não sei falar. Ele me explicou e ele falou bem assim, eu vou deixar você bem ciente, mas o seu esposo, você corre risco de vida nessa cesariana. Então a gente precisa ligar você, porque não dá mais pra você ter filhos, Samela. A gente precisa te ligar urgente. Na hora eu falei assim com ele, doutor, eu não quero, eu prefiro que o meu esposo, ele passe por uma cirurgia, que ele faça vasectomia. Agora eu não quero. Ele, olha, já tô deixando bem claro, é perigoso, perigosíssimo pra você, tá?
E ele falou só isso e foi preencher uns papéis lá e eu, pra falar a verdade, eu nem sei se ele me ligou ou não. Né, eu assinei uns papéis lá que ele me deu, talvez era papel de internação, tava com tanta dor, não li papel nenhum, demorei um século pra poder assinar, que eu tava com muita dor. E foi isso, gente. Foi isso, fui pro centro cirúrgico. Gente, entrei pra sala da cirurgia, não deixaram meu esposo entrar, falaram que ele não tinha como ele entrar. Então, assim, foi muito ruim, foi horrível, né? Foi uma sensação de morte que eu tive. A equipe toda me olhando ali, as enfermeiras, o cirurgião, né? Foi 2 médicos para fazer meu parto. E eu tive medo o tempo todo. Eu só sabia pedir a Deus misericórdia, que meu filho viesse saudável e que eu pudesse conhecer meu filho, né? Eu queria me sair bem dali. Mas se fosse a minha hora, né? Se fosse chegada a minha hora, pelo menos eu ver o rosto do meu filho. Quando foi aplicar essa anestesia, eles me colocaram pra frente, aplicaram, demorou. O anestesista demorou a aplicar aquela anestesia. Ah, antes de aplicar a anestesia, um dos médicos que fez a cirurgia, ele falou assim, Samila, nós vamos começar, eu vou começar aqui a passar na sonda em você. Eu lembro que eu comecei a chorar, segurei na mão dele, assim, no braço dele, e falei, doutor. Aí ele falou, oi, eu tô com medo, tô com muito medo. Aí ele falou assim, Samila, não vou mentir pra você, é pra você ter medo sim, tá? É um caso mais delicado seu e a gente não sabe como que tá aí dentro de você, se tem uma ruptura, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente vai fazer de tudo pra que saia tudo bem com o seu parto, que você se saia bem, tá? E a gente vai dar o nosso melhor. Então aí me deixou mais apavorada ainda, gente. Eu fiquei bem angustiada, né, com aquilo, e eu comecei a orar, falei, não, o Senhor tá comigo, né, e eu tenho certeza que vai ficar tudo bem, meu filho vai vir bem. E enfim, ele passou a sonda, sem anestesia, né, eu lembro que nas outras cirurgias, nos outros partos, primeiro eles colocavam a anestesia, aplicavam anestesia e depois passava a sonda rapidinho, eu me recordo disso. Mas não doeu, né, é uma gasturinha assim, não doeu. Deixa eu ver o que mais. Aí chegou o anestesista, aplicou anestesia e foi assim, tão demorada a aplicação da anestesia, né? Ele limpa assim as suas costas, passa alguma coisa geladinha, né? Parece que tá derramando um líquido, aí coloca a agulha no lugar certo, sim. E aplica anestesia. Na hora que ele aplicou a anestesia, eu pensei que ia ser igual das outras vezes. Aplica anestesia, pronto, e te deita de uma vez. Não, ele aplicou uma quantidade assim bem grande, bem demorada nas minhas costas assim e falou bem assim, agora você pode chegar pra trás e deitar. Então eu mesma fiz o esforço de chegar pra trás, meu corpo começou a ficar quente, a penicar, ficar quente e eu me deitei. Eu lembro que eu deitei, né? A enfermeira já tinha colocado acesso no meu braço, foi colocada aqui. As outras vezes os outros dois partos, eu lembro que foi colocada aqui. Só que eu prefiro colocar aqui, numa veia mais grossa, aí colocou aqui. E dessa vez não amarraram meu braço, né? Me colocaram assim na posição, né, de braços abertos. Tem tipo uma tabuazinha assim do nosso lado, assim, pra colocar o braço. Eu fiquei ali com os braços abertos, mas não me amarraram, graças a Deus. Eu fiquei ali quietinha. Minha pressão, ela foi caindo muito, foi caindo, e eu fui escutando a minha voz em um buraco, e a voz de todo mundo no buraco, e minha visão foi ficando escura. Eu tava, tipo assim, meio que perdendo os sentidos. Eu lembro que eu virei pro lado e falei assim, acho que eu vou vomitar. O médico me virou assim de lado e falou bem assim, qualquer coisa você pode vomitar aqui, tá? Você pode virar pra cá e vomitar aqui, desse lado, e é assim mesmo. Aí eu falei assim com ele, eu não tô conseguindo respirar, tô sentindo muito mal. Eu lembro que eu falei assim, tão assim devagar, porque eu não tava conseguindo mesmo respirar, e eu tava sentindo que a minha pressão tava caindo, né? Aí ele falou assim, calma que isso vai passar agora. Ele pegou uma seringa, né? Uma ampola grandona, assim, é a seringa, e aplicou na minha veia a medicação. Foi aí que ele aplicou a medicação na minha veia e fui melhorando, assim, bem devagar, tá, gente? Eu fiquei bem ruim, assim, durante um tempo ainda. Ele falou, mas você está melhor? Aí eu falava bem assim, não,
ele não conseguia respirar. E uma pressão aqui, ele falou, aí, ainda bem que o anestesista foi falando, Samara, você pode sentir uma pressão na nuca, uma pressão no peito, né, uma pressão assim, na barriga, você vai sentir isso, é normal, tá? Você só vai me comunicando, tá? E eu fui comunicando isso a ele, e eu lembro que, pra tirar o Bernardo, eu lembro que eu senti o médico em cima do meu estômago, então eu comunicava, gente, toda vez que eu sentia mal, eu comunicava a ele, né? E quando foi tirar Bernardo, eu senti que o médico foi em cima do meu estômago, assim, e apertou. Nossa, gente, foi uma pressão muito ruim. E meu corpo todo mexendo, assim, né? Eu lembro que quando eles tiraram o Bernardo, eu escutei um chorinho dele. Na hora que eu escutei o chorinho dele, eles não levaram ele pra mim. Eu escutei ele chorando, mas eu escutei assim, bem no buraco, porque eu estava ainda sentindo muito mal. Eu só sei que eu nem perguntei dele, porque eu não tava tendo força de perguntar mais nada. E eles não trouxeram ele a mim. Só sei que... Gente, a Vitória lá no fundo, falando. E... Aí só sei que eu falei com o doutor assim, depois de um tempo, eu falei assim, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Eu falei, cadê meu filho? Aí o médico falou bem assim, Samela, ele foi levado pra poder fazer os procedimentos, medir ele certinho, ele já vai vir aqui, tá? As enfermeiras já vão trazer pra você ver. E eu fiquei, né, com aquilo na cabeça, mas eu estava tão fraca, minha pressão estava tão baixa, que eu não conseguia falar muito, não conseguia raciocinar. Chegou um ponto que eu senti meus batimentos caindo. Eu pensei, pronto, acho que agora eu tô indo mesmo. Meu filho nasceu e eu tô indo. Aí chegou a enfermeira com ele, pequenininho do meu lado, me mostrou. E foi a cena mais linda. Eu fiquei conversando ali com ele, eu me senti assim um pouco melhor. Beijei ele, beijei assim a roupinha, né, onde ele tava enroladinho. E meu filho, você é a cara da sua irmã. Eu lembro que eu ficava falando assim com ele. E foi nessa parte que eu me senti um pouquinho melhor, nessa hora aí que eu me senti um pouco melhor. A enfermeira saiu de novo, né, pra poder terminar de fazer os procedimentos, enfim. E eu fiquei ali deitada e eles demoraram muito ali pra poder fazer a parte de costura mesmo, né, a limpeza e tal. E eu sei que meus batimentos foi acelerando, foi aumentando. Eu fui ficando muito nervosa e eu puxava o ar não vinha. E eu falava, eu tô sem ar. Aí veio a enfermeira, ficou do meu lado, ela segurou minha mão, ela falou, calma, tá tudo bem, seus parâmetros estão bem, você tá bem, sua saturação tá bem, a sensação que você tá tendo, fica tranquila. Mas eu sabia que meus batimentos estavam lá em cima porque pulsava muito e o barulhinho do monitor. O barulhinho do monitor tava tirando a minha paz. Ficava Nossa, gente, parecia que explodiu meu coração. E até que finalizou, um dos médicos veio até a mim e falou assim, Samela, parabéns, ocorreu tudo bem, tá tranquilo, tá? Agora, só descansar, tentar descansar. E o outro médico, eu nem vi a cara do outro médico que fez a internação mesmo, ele saiu, eu não vi ele. Aí depois que eles tiraram aquele pano, né, finalizaram ali a minha cirurgia, tiraram o pano e eu fiquei ali durante mais uns 40 minutos na sala, né, pra ver se ia ter alguma reação, alguma coisa desse tipo. Depois dos 40 minutos, eu saí já, aí meu esposo falou assim que eu tava sem cor, muito pálida, chegava, tava branca, meu olho assim, minha boca, tudo branco. E ele falou bem assim comigo, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Falei fraquinha ainda, né, falei que tava tudo bem e a gente foi pro quarto. Nós fomos pro quarto, foi um quarto com 6 mães, né, foi pelo SUS. Eu fiquei num quarto com 6 mães, eu não tinha ficado as vezes passadas, que a gente tinha um quarto só pra gente, mas dessa vez foi, né? E eu falei, poxa, não vou conseguir descansar, que são 6 mães, que são 6 acompanhantes, que são 6 bebezinhos. E eu fiquei lá, realmente não consegui descansar. E eu falei assim com o Bim, cadê o Bernardo? Ele falou assim, Samela, ele tá em observação, porque ele tá um pouquinho cansadinho. Aí eu já fiquei sem chão. Eu falei, como assim cansadinho, Bim? A respiração dele,
enfermeira percebeu que ele tava um pouquinho puxando assim o ar e ele ficou tipo num capacetezinho assim de oxigênio, né? Não chegou a ficar entubado nem nada não, nem CPAP. Acho que aquele não se chama CPAP. Aquele caninho no narizinho, ele também não ficou não. Só sei que ele ficou dentro tipo um capacetezinho mesmo assim, que ficava o ar ali dentro circulando para ajudar ele a respirar melhor. E foi assim, eu saí da cirurgia, ele nasceu, era 00:30, ele nasceu. E eu saí da cirurgia, era 1:40, não sei. Quase 2 horas, gente, eu só sei que eu entrei no quarto, era quase 2 horas da madrugada. E eu fui ver meu filho 6:30 da manhã, né? De 2 horas da madrugada às 6:30 da manhã que eu fui ver meu filho. Trouxeram ele pra mim. Ele tava peladinho, estava de fralda. E a enfermeira falou assim: mãezinha, eu preciso da primeira roupinha dele. Eu fiquei tão feliz, eu peguei, pedi pro Pinho abrir a bolsa, ele abriu, ele pegou a primeira troquinha, colocou, a enfermeira colocou nele, aí que ele veio pro meu colo pra poder mamar. E pegou muito bem, né, o peito e mamou, gente. Foi assim um alívio pra mim, né. Ver ele, eu tava assim o tempo todo observando a respiração dele, ele tava aqui no meu colo e eu ficava assim meio assim paranoia, ou seja, não consegui descansar durante a madrugada, porque a luz do quarto ficou acesa, fica acesa a madrugada toda, né, muito bebezinho chorando, muito, né, gente andando pra lá e pra cá, e quando meu filho chegou, aí foi aquela loucura também, né, de colocar no peito, eu não podia ainda levantar, mas foi uma emoção ter meu filho comigo, né, foi um alívio ver o meu filho comigo e não precisar de ficar lá, ou precisar de uma montinha, alguma coisa desse tipo, graças a Deus. E foi isso, gente, eu vou depois contar o meu pós-parto, como que foi, né? Então, gente, foi isso, né? Eu vou gravar ainda sobre o meu pós-parto, pra não ficar muito grande, né? Como foi minha recuperação e porque nós ficamos mais tempo no hospital, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Deixa aqui o seu gostei. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Porque alguém tá me chamando. Deixa eu ver se eu... Ai, gente, nem sei se tá dando pra ver. Alguém tá chamando, mamãe. Na hora de trocar a fraldinha dele e dar mamar. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.